Hello, dear students, teachers, welcome! Bem-vindos à nossa aula de língua inglesa. Eu sou o Teacher Ademir Ribeiro e vou acompanhar vocês ao longo dessa aula. Vamos ver o nosso objeto conhecimento? Nosso objeto conhecimento, então, nós estamos falando dos verbos modais, should, must, have to, may e might. E o detalhamento, nós temos as formas negativas e interrogativas dos verbos modais. Vamos iniciar nossa aula de hoje? A nossa aula vai tratar, então, dos verbos modais, né? Esses verbos que têm características bem específicas e que nós utilizamos aí também em situações específicas. Os verbos modais, então, é uma classificação de verbos. Tem alguns verbos, a gente vai trabalhar aqueles principais, aqueles que nós mais utilizamos. E dentro dessa classe, a gente também tem alguns verbos que nós chamamos de semimodais. Em uma definição bem rápida, né, nós tornamos, né, alguns verbos, ou chamamos como semimodais, aqueles que precisam da preposição to, que vai se conectar com o próximo verbo, deixando ele aí na forma do infinitivo, tá certo? Então, de qualquer forma, ambos servem, né, são verbos modais. A diferença dos semimodais é que eles também são verbos que possuem, são verbos regulares, verbos normais. Mas em determinadas situações, eles também podem ser verbos modais, tá certo? Por isso que a gente classifica eles de semimodais. Então, se vocês ouvirem a expressão semimodais, eu estou me referindo a alguns verbos modais que também podem ser utilizados por vezes como verbos normais, verbos regulares, tá bom? De qualquer forma, todos eles são verbos modais. Vamos ver a definição, relembrar, na verdade, a definição do que é um verbo modal. Vamos lá? Então, modal verbs, verbos modais, são uma classe especial de verbos que modificam ou qualificam o significado de outros verbos em uma frase. Bom, se eles já vêm com outro verbo na frase, eles são, por consequência, verbos auxiliares. E como tal, eles não possuem uma tradução por si só, exceto aqueles verbos que nós classificamos como semimodais, que a depender da situação, eles também são verbos normais, verbos regulares, tá bom? Mas via de regra, seguindo um padrão, verbos auxiliares não possuem tradução, né? Eles não têm um sentido por si só, tá? Eles geralmente indicam, né, a capacidade, permissão, possibilidade, obrigação ou vontade de uma ação. Então, eles sempre vão levar naquele contexto onde estão inseridos algo relacionado à obrigação, vontade, ação, possibilidade, permissão, né? Eles vão estar sempre conectados com o verbo principal. A ação, quem indica, é o verbo principal. O verbo que não, no caso que está auxiliando ali, como é o caso de todos os verbos modais, ele só vai interagir, ele vai trazer uma informação a mais, mas ele não indica qual é a ação, tá certo? Vamos ver então os modal verbs que nós vamos trabalhar. Então, todos os verbos modais, né? Os verbos modais, eles têm classificações e eles têm situações em que nós utilizamos. Vejam bem, verbos modais, então, são verbos que nós utilizamos em situações específicas e nós temos essa situação. Primeiro verbo que nós vamos trabalhar, e ele é um verbo, então, que nós utilizamos somente como verbo modal, tá? Todos que nós vamos elencar aqui são verbos que são modais. Alguns, né, todos aqueles que têm o to, que precisam da preposição to depois dele, trata-se de um verbo semimodal. Mas que dentro do contexto que nós estamos trabalhando, eles são todos verbos modais. Então, primeiro, should. Should significa, ele vai, na verdade, se relacionar com o verbo principal, ele vai dar a ideia de ia, mas no sentido de dar um conselho, uma recomendação. Por exemplo, deveria estudar, you should study, tá? Deveria estudar, então ele vai dar uma recomendação, dar um conselho. Essa é a função do modal should. Outro verbo modal que nós vamos ver é must. Must é um verbo que vai ser utilizado para indicar obrigação, tá? Ele é um verbo modal que vai acrescentar ao verbo principal essa ideia de obrigação. Então, naquele contexto onde ele está inserido, ele vai passar uma ideia de obrigação. Na sequência, have to, ele vai indicar necessidade. Esse verbo aqui, gente, ele é um semimodal também, tá? Ele é um verbo modal, porque nós estamos trabalhando essa lista de verbo como verbos modais, mas ele também é um semimodal porque, a depender da situação, a depender do contexto,
O have to, ele não é um verbo modal, e sim um verbo regular, um verbo normal, tá certo? Só que aí ele vai perder o to. Por exemplo, o verbo have significa ter, certo? Então, ele é um verbo que tem um significado, é um verbo normal, mas aqui quando ele tem a preposição to, aí sim ele é um verbo modal, tá? Então, um resumo assim, verbos modais, que nós classificamos como semimodais, eles carregam a preposição to logo após ele. Então, todos os verbos modais que têm o to é um indicativo que eles também são verbos que nós utilizamos em outras situações como verbos normais, tá bom? Então, tem o to, nós já sabemos que ele é um verbo modal, porque a depender da situação, ele pode ser utilizado como verbo normal, certo? Então, have to também é a necessidade, esse have to aqui, ele vai passar, então, uma ideia de necessidade, mas por uma imposição externa, né? Você precisa seguir determinadas regras, e aí eu vou utilizar o have to. É como se fosse uma necessidade mais forte, tá? Por imposição mesmo, não tem muita escolha, tá? E aí ele difere de outro verbo modal que nós vamos ver. O may, então, que nós vamos ver na sequência, ele vai indicar uma possibilidade. O verbo may e can também são dois verbos modais e que têm basicamente a mesma tradução. Nós utilizamos o may uma forma mais formal, vamos assim dizer, do que o can, mas basicamente eles têm a mesma tradução. Eu vou utilizar eles no sentido de dar possibilidade, tá? De poder, tá certo? Aí eu tenho o might, que também é uma possibilidade, mas com menos probabilidade do que o may, tá certo? Então, eu tenho aqui o might, que também é o passado aí desse verbo, tá? Ele tem é o mesmo significado, a mesma situação de uso, porém com um pouco a probabilidade menor, né, de que essa ação a qual ele está conectado ali, ele vai indicar com um pouco menor de certeza em relação ao may, tá certo? O contexto, gente, onde eles estão inseridos, vai ficar bastante claro qual é a função deles, tá? Só que nós vimos aqui, nós relembramos quais são os verbos modais e de uma forma assim, bem resumida, qual é a função deles, o que eles vão aplicar quando inseridos ali dentro de um determinado contexto. Só que nós vamos focar agora na forma negativa. Como é que eu utilizo esses verbos, né, em frase, em sentença, só que na forma negativa? É bem simples. Nós vamos atentar pela presença do not. E aqui vai uma informação extra. Quando nós falamos em formas negativas, sempre nós estaremos falando de um verbo auxiliar, tá certo? E nesse caso, os verbos modais são verbos auxiliares, porque eles estão conectados com o verbo principal, é eles que recebem o not. Então vejam bem, as formas negativas em língua inglesa, eu me refiro a todas, quando acrescidas do not, que a tornam, que as colocam na forma negativa, elas sempre estarão acompanhando o verbo. Então, o not, que é o advérbio de negação, que é a partícula de negação, e aquela palavrinha que de fato vai indicar a negação, ela sempre estará após o verbo auxiliar, tá certo? Sempre após o verbo auxiliar. Independente da situação, o not vai estar sempre após o verbo auxiliar. Como os verbos modais também são verbos auxiliares, é eles que vão receber o not e, portanto, essa frase, esse período vai estar na forma negativa, ok? Então, formas negativas, eu vou utilizar o not após o verbo auxiliar. Olha só a definição que nós temos das estruturas, né, na verdade, da forma negativa. Vamos acompanhar? Ó, forma negativa, então, vai estar sempre dessa forma. Sujeito, subject, né, sujeito, mais modal verb, mais not, mais main verb, mais complement. Só uma informação, o mais, esse sinalzinho de mais em língua inglesa, a gente chama de plus, tá? Então, subject plus, modal verb plus, not plus, main verb plus, complement. Então, sujeito, verbo modal, mais not, o verbo not, modal vai receber a partícula de negação not, mais o verbo principal, mais o complemento, tá certo? Então, das frases afirmativas para as negativas, nós vamos acrescentar sempre o not, como nós vamos ver agora. Olha só, not é a única coisa que muda das frases afirmativas para as negativas. E eu posso utilizar isso para todas as outras situações, tá? Não somente em frase, em períodos onde eu tenho um verbo modal. Todas as outras situações em que há a forma negativa, o not vai acompanhar sempre o verbo auxiliar,
tá certo? Então, not é a única mudança que eu tenho em relação à frase afirmativa, tá? Eu vou acrescentar o not ao verbo auxiliar daquele contexto. Logo, essa frase já estará na forma negativa. Simples, né? Então, lembre-se da posição do not, sempre após o verbo auxiliar. O que é um verbo auxiliar? É aquele verbo que não existe, que não possui uma tradução, um significado por si só. Ele vai acrescentar uma informação, ou então ele vai lá simplesmente para caracterizar uma forma negativa, por exemplo. Ele não tem uma tradução por si só. Se você não traduzir ele no texto, não faz diferença nenhuma. Mas ele precisa estar lá, senão eu não vou caracterizar uma forma negativa ou então uma forma interrogativa, conforme nós vamos ver hoje. Vamos ver alguns exemplos. Então, nós temos aqui duas frases negativas para a gente começar. Repare no not. Então, nós temos ali, ó. He should eat too much junk food if he wants to stay healthy. O que está escrito aqui em português? Ele não deveria comer muita comida, junk food, gente, aquela comida de rua, tá? Por exemplo, sanduíches e tal, essas comidas que não pouco ricas em qualidade, tá? Então, ele não deveria comer tanta comida, né? Junk food, essas comidas, né? Se ele quiser permanecer saudável. Essa é a tradução da primeira frase. Eu chamo a atenção para a presença do should, que é o meu verbo modal aqui. E olha só a forma abreviada aqui de not, tá? As formas negativas normalmente vêm abreviadas, tá? Então, se vocês verem a presença aqui desse sinalzinho aqui, né, que é o apóstrofo, ele também é um indicativo de que essa palavra foi encurtada, né? Eu tirei parte dessa palavra, ela foi abreviada. Isso é bastante comum na linguagem formal e especialmente nas formas negativas. Então, é should not, tá? Should not, abreviação shouldn't. Então, he shouldn't eat too much junk food if he wants to stay healthy. Então, quando eu falo junk food, eu me refiro àquelas comidas, gente, que não são muito elaboradas, tá? Sanduíches, esse tipo de comida, né? Que não tem uma qualidade ali muito boa, tá certo? É aquele tipo de comida que a gente não deveria, pelo menos, comer com frequência, tá bom? Então, he shouldn't eat too much junk food if he wants to stay healthy. Ele não deveria comer muita comida, essas besteiras, né? Se ele quisesse permanecer saudável. Aqui, gente, eu chamo a atenção para o should. Ele está, de fato, acrescentando essa ideia de passar um conselho. Olha, você não deveria comer tanta comida, tanta besteira, né? Se você quiser ficar saudável. Então, estou passando um conselho para ti. Aqui é a mesma coisa, só que a terceira pessoa, né? Olha, ele não deveria comer tanta besteira se ele quiser permanecer saudável. É um conselho. E o should, ele tem por característica dar conselho, uma recomendação, algo sempre nesse sentido, tá? Então, ele não tem tradução, mas quando ele está aplicado dentro de um contexto, ele vai passar essa informação, tá? De conselho, de recomendação. O must, então, é dever. She must not forget to lock the door when you leave the house. Ela não deveria esquecer de trancar a porta quando você deixar a casa. She must not forget. Ela não deve, ela não pode, né? Esquecer de trancar a porta quando você sair. A palavrinha leave, o verbo leave, é partir, deixar. Nesse caso aqui é sair, né? Partir. Então, she must not. Repare que é uma obrigação, né? Só que não é uma obrigação, assim, impositiva, certo? Que é uma característica, então, do must. É diferente do have to. O have to é uma obrigação por força de lei, ou então, enfim, algo que te obrigue a tomar determinada situação. Não é o caso aqui. She must not forget to lock the door when you leave the house. Ela não pode esquecer de trancar, to lock, fechar, né? Trancar a porta when you leave the house, quando você sair da casa, tá certo? Então, repare que o must está sendo utilizado aqui nesse sentido de obrigação, né? De dever, ok? Que é a característica dele. Ele por si só não tem tradução, mas ele precisa
Ele vai se juntar, então, com o verbo e vai dar essa ideia de necessidade, de precisar, de dever, tá certo? Diferente do should, que é um verbo modal que eu utilizo, então, para passar conselho ou fazer uma recomendação. Perceberam, gente, nesses dois exemplos aqui, o que cada um desses verbos modais leva para aquele contexto? É exatamente essa função deles. Então, quando eu utilizo should, eu vou sempre passar um conselho, uma recomendação, tá certo? Já o must é um dever, né? Eu estou passando uma obrigação. Eles por si só, isolados, não têm um significado, mas eles precisam, dentro desse contexto, estar conectados com o verbo principal. E aí sim, eles vão transferir uma informação nova. No caso do must, ele vai dar, então, essa ideia de dever, né? De obrigação. Diferente do should, que vai ser uma recomendação, um conselho, algo desse tipo, certo? Vamos ver mais dois exemplos utilizando aí a forma negativa dos verbos modais. Olha só. De novo, né, nós vemos aqui o not recebendo, então, o not está sendo acrescido ao verbo modal. Sujeito aqui, né? We may not enter the restricted area without proper authorization. Então, nós não devíamos entrar na área restrita sem uma autorização apropriada, tá? Não devemos entrar, né? Entrar numa área restrita sem a devida ou a apropriada autorização. Olha só, o verbo auxiliar aqui, que é o verbo modal, recebendo o not, tá? De novo, frases negativas em língua inglesa sempre terão, né, ao seu lado ali, um verbo auxiliar, e é o verbo auxiliar que vai receber a partícula de negação not, ou advérbio de negação, tá certo? Então, frases negativas, eu vou ter primeiro um verbo auxiliar, e é esse verbo auxiliar que vai receber o not. Isso serve para todas as frases negativas, tá? Então, já dá para a gente ampliar aí esse conhecimento, certo? É sempre o verbo auxiliar que faz tudo. Nas frases interrogativas, ele que muda de lugar, frases negativas, ele que recebe o not, é tudo verbo auxiliar. Bem, o outro verbo, it might not be a good idea to go swimming in the lake today. The water looks dirty. Então, não deveria, não deve, né, aqui, might, não deve ser uma boa ideia ir nadar. Good idea, swimming, nadar, no lago hoje. A palavrinha today, hoje. The water looks dirty. A água parece suja, tá? Então, eu chamo a atenção aqui, ó, para o meu verbo modal might e recebendo, então, o not, o que é uma característica das frases negativas, acompanhar o verbo auxiliar. Lembrando que os verbos modais são verbos auxiliares, tá? It might not be a good idea to go swimming in the lake today. The water looks dirty. Então, não deve ser uma boa ideia ir nadar hoje no lago, porque a água parece suja. Chama atenção de novo para a presença do not após o verbo auxiliar. O verbo auxiliar, que nesse caso aqui é um modal. Um outro exemplo agora. Vou mostrar para vocês, só que usando o have to. I don't have to finish the project tonight. I can work on it tomorrow. I don't have to finish. Aqui o verbo principal. Lembra que eu falei que o verbo have to, ele é um verbo semimodal? O verbo semimodal, ele é classificado dessa forma porque ele, além de ser um verbo modal, por vezes, ele é um verbo normal. Quando ele está na função de verbo modal, ele vai receber o to, tá certo? Então, I don't have to finish the project tonight. I can work on it tomorrow. Eu não devo, né, acabar o projeto hoje, eu não preciso, tá? O have to, então, ele vai indicar uma necessidade, uma obrigação. Nesse caso aqui, uma negativa, né? Eu não preciso terminar o projeto essa noite. I can work on it tomorrow. Eu posso trabalhar nele amanhã. Aqui, gente, nós temos uma situação um pouco incomum. Eu tenho, então, aqui o verbo principal, que é acabar, que é o que de fato indica ação. Aqui eu tenho o verbo modal, have to, e aqui eu tenho o verbo auxiliar. Lembra que eu falei para vocês que as frases negativas sempre terão um verbo auxiliar que vai receber o not? Só que aqui, essa regra, né, em todas as outras situações, o verbo modal é que vai receber o not, porque ele é um verbo modal
por excelência, né? Ele só é verbo modal. Então, ele é o verbo sempre auxiliar e ele vai receber o not. No caso das frases com o have to, que também é um verbo modal nesse contexto aqui, como ele não é um verbo modal, né, por excelência, então ele vai também, por vezes, sendo utilizado como um verbo normal. Então, vou precisar de um verbo auxiliar. Nesse caso aqui é o do, tá certo? E é esse auxiliar que vai receber o not aqui, tá? Perceberam? Então, I don't have to finish the project tonight. I can work on it tomorrow. Se a minha frase, gente, se o verbo to have, ou aliás, have to, não fosse um verbo, modal, né, de origem, então era o have to que receberia o not. Mas como ele não é um verbo modal, com a única função de ser modal, então esse verbo ele não pode receber o not, tá? Então isso é uma das características dos verbos semimodais, tá certo? Então, lembrando, né, que nesse contexto have to, olha só, para a gente recapitular. Frases negativas é o verbo auxiliar que vai receber o not, certo? Todas as frases negativas é o verbo auxiliar que vai receber o not. Os verbos modais são verbos auxiliares por excelência, de origem. Portanto, é eles que recebem o not, certo? Eu não preciso de nenhum outro verbo auxiliar. Mas alguns verbos são verbos semimodais. Por que semimodais? Porque eles são verbos normais por vezes, mas em outras vezes eles são verbos modais em alguns contextos. Como ele não é só um verbo auxiliar, ele não vai utilizar o not após ele. Ele vai precisar de um outro verbo auxiliar nas frases negativas. Tá certo? Ele vai precisar de um outro verbo nas frases negativas e por isso eu vou recorrer ao do. Tá certo? Perceberam? Todos os outros verbos modais, eu vou ter, então, esse verbo auxiliar, né, recebendo o not. Mas, como have to é um verbo semimodal, ele vai precisar de um verbo auxiliar para receber o not. Tá certo? Só para esclarecer. Então, os verbos semimodais, uma das características dele é justamente não receber a forma negativa, não receber o not. Ele vai precisar de um outro verbo auxiliar, tá certo? Agora nós vamos ver a forma interrogativa, tá? O que é a forma interrogativa? Fazer perguntas utilizando os verbos modais. E aqui já vou adiantando. Quando nós estivermos falando dos verbos semimodais, haverá também uma pequena alteração que nós vamos explicar tudo isso. O que muda então na forma interrogativa, gente? Vai começar então com o verbo auxiliar. Lembra que há pouco eu falei que nas frases negativas, interrogativas, é sempre o verbo auxiliar que recebe tudo, que faz tudo? Pois bem, todas as frases negativas, interrogativas, eu tenho um verbo auxiliar. É sempre o verbo auxiliar que faz tudo. Nas negativas ele recebe o not, nas frases interrogativas é ele que muda de posição com o sujeito. Regra geral em língua inglesa, frases interrogativas sempre vão começar com o verbo auxiliar. Nesse caso, os modais são auxiliares, é eles que vão começar a pergunta. Olha só a estrutura, modal verb, plus ou mais, subject, que é o sujeito de quem eu falo, daquilo que eu falo, main verb, verbo principal, mais o complemento. Então essa é a estrutura das frases interrogativas e, claro, o question mark aqui, que se eu não colocar um ponto de interrogação na minha escrita, eu não caracterizo uma pergunta, tá certo? Então, modal verb, subject, main verb, complement. Em português, verbo modal, sujeito, verbo principal, complemento. E lá aqui, né, no final, no caso, eu vou ter o meu ponto de interrogação, tá certo? Então, forma interrogativa, eu tenho essa estrutura. Eu vou mostrar para vocês agora a diferença que eu tenho entre frase afirmativa, negativa e interrogativa. Vamos ver? Olha só, mudei então, eu vou ter agora a minha frase negativa, tá? Interrogativa, sempre lembrando, tá? Olha só, eu tenho então a frase afirmativa, sempre essa estrutura, vou começar sempre com o sujeito, olha só, sujeito e verbo modal, certo? Padrão. Na frase negativa, também, o que muda na frase negativa? A presença do not depois do verbo auxiliar, que é nesse caso aqui, nessa estrutura, é o verbo modal, tá certo? Então, da frase afirmativa para negativa, o que muda é a presença do not logo após o verbo modal, certo?
porque o verbo modal é verbo auxiliar, então é ele que recebe o not. Nas frases interrogativas muda um pouquinho aqui as coisas, então vou ter o verbo modal, que é um verbo auxiliar, iniciando, aí depois eu tenho o sujeito. Então a principal alteração que eu tenho das frases afirmativas, negativas para interrogativa é a inversão de posição entre sujeito e verbo. Eu vou iniciar a minha pergunta com o verbo auxiliar, como é o caso desse verbo modal aqui. Eu tenho um verbo modal, é ele que vai começar a pergunta, tá certo? Depois vem o sujeito, que é de quem eu falo, daquilo que eu falo, dentro de determinado contexto, certo? Então a frase interrogativa vai sempre iniciar com um verbo auxiliar. Os verbos modais são verbos auxiliares e, portanto, eles vão iniciar as perguntas. Vou mostrar alguns exemplos para vocês. Então, nós temos aqui esses exemplos, todos eles iniciando com o verbo auxiliar. Então, primeiro, should I trust him with such an important task? Eu deveria, né? Should I trust? Eu deveria confiar nele com uma tarefa tão importante? Deveria eu, né? A tradução literal. Mas a gente não fala assim em português. A gente vai falar, eu deveria confiar nele uma tarefa tão importante? A palavrinha task significa tarefa. Então, repara que eu tenho o verbo modal, aqui eu tenho o sujeito, aqui o verbo principal, main verb, aqui o complemento e aqui o question mark. Outro exemplo, must he attend the meeting tomorrow or is it optional? Ele deve participar da reunião amanhã ou é opcional? Então, mais uma vez, eu tenho o verbo auxiliar, que é o verbo modal, aí eu tenho o sujeito, subject, verbo principal, que em inglês é main verb, aí o complemento, e aqui, né, eu tenho, na verdade, uma separação por vírgula, mas enfim, aqui no final eu tenho meu question mark caracterizando a pergunta. Must he attend the meeting tomorrow or is it optional? Sorry. A pergunta então em português fica, ele deve participar da reunião amanhã ou é opcional? Então aqui o verbo modal must sendo utilizado. Outro exemplo, may I borrow? Mesma situação, vou iniciar minha pergunta com o verbo auxiliar, o verbo modal may, depois o sujeito, depois o verbo principal e aqui o complemento, ponto de interrogação. May I borrow your fork for a moment, please? Eu posso pegar emprestado o seu garfo por um momento, por favor? May I borrow? Eu posso pegar emprestado. A palavrinha borrow, gente, tem duas formas a gente pedir emprestado, emprestar em inglês. O borrow é pedir emprestado, tá? Então, may I borrow your fork for a moment, please? Eu posso pegar emprestado o seu garfo por um momento, por favor? Tá? Então, esqueça que o verbo borrow é pegar emprestado, tá? E por último, eu tenho o exemplo de might they. Então, eu tenho aqui o verbo modal, eu tenho o sujeito, aí o verbo principal. Lembra do have? Olha só, o verbo principal aqui, ó. Lembra que ele é um verbo semimodal? Porque, por vezes, ele é um verbo normal, como é o caso aqui. Might they have already left by the time we arrived? Então, deveriam eles ter já deixado, né, partido, saído, a hora que nós chegamos? Então, essa é a pergunta. Então, tem o sujeito, aliás, o verbo auxiliar might, que é o verbo modal, aí o sujeito, o verbo principal, main verb, que é o have, e aí o complemento, e aqui o question mark, tá? Que é o ponto de interrogação, ok? Então, vocês repararam aqui que o have, ele é um verbo auxiliar, mas também, não é um verbo modal, mas também ele é um verbo que eu utilizo em situações normais, tá? Por isso que ele é um verbo semimodal, ok? Então, a pergunta, né, nós já sabemos, vai iniciar sempre com o verbo modal. Por exemplo, aqui, ó, have to. Lembra que eu falei que ele é um verbo semimodal? Pois bem, nas frases negativas ele vai precisar também de um verbo auxiliar e nas frases interrogativas, olha só. Do you have to leave so early? Você deve sair tão cedo? Não pode esperar um pouco mais? Can't you stay a little longer? Então, há duas perguntas, né, nesse contexto aqui. Do you have to leave so early? Você precisa mesmo sair tão cedo? Can't you stay a little longer? Não pode ficar um pouco mais? Então, repare que nessa estrutura, né, o verbo have to, ele é um verbo semimodal
E por isso, na frase negativa e interrogativa, ele vai precisar de um verbo auxiliar, tá certo? Não é ele nas frases negativas que recebe o not, tampouco é ele que vai iniciar a pergunta, porque ele é um verbo semimodal. Por ser semimodal, ele vai precisar de um verbo auxiliar, e aí ele apela ali para o verbo to, aliás, o verbo do, né, que é o verbo auxiliar mais comum da língua inglesa, ok? Do you have to leave so early? Você precisa deixar, né, sair ou ir tão cedo? Não pode esperar um pouco mais? Can't you stay a little longer? Então, repare nessa pergunta, eu reitero a necessidade que o verbo have to, que é um verbo semimodal, precisa de um outro verbo auxiliar para caracterizar a pergunta, tá certo? Vou mostrar para vocês agora uma lista de verbos que nós vimos ao longo da aula. Vamos lá? Então, tem nossa verb list, nossa lista de verbos. Infinitive, né, no presente, aí o past e meaning. Então, to eat, passado ate, ele significa comer. To forget, o passado forgot e o significado esquecer. To enter, entered e significado entrar. To swim, no presente, o passado swam e no significado nadar. To trust, o passado trusted, ele é um verbo regular e ele significa confiar. To attend, passado attend, e o significado, alguns dos significados, assistir, comparecer, participar. E por último, o verbo to borrow, passado é borrowed, que é um verbo auxiliar, um verbo regular também, tá? To borrow, borrow, e significa emprestar, só que no sentido de pedir emprestado. Tá certo, gente? Então, assim, com essa lista de verbos, nós finalizamos a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham aproveitado bastante.